Moçamo no Caleidoscópio das 20 às 21 horas de Joanesburgo. Nos últimos dias, o Marrocos tem sido o palco de uma onda de protestos que rapidamente escalaram para confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança. As manifestações lideradas pelo movimento juvenil GZ 212 começaram com exigências por melhores condições de educação e saúde, mas rapidamente evoluíram para pedidos mais amplos de justiça social e reformas políticas. Esta mudança de rumo suscitou debates sobre as causas profundas da agitação, o papel do ativismo juvenil no Marrocos e a resposta do governo ao crescente descontentamento. Para compreender melhor as implicações políticas destes protestos, vamos conversar com o Dr. Isaac Volola, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Isaac. Muito bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores do Canal África. Portanto, é um prazer estar aqui, que é para analisar o facto de maior realce a nível do continente sobre a questão do movimento Z e manifestação de interesse a nível do Marrocos. Sim, Dr. Isaac. Para começar, poderia dar-nos uma visão geral aqui sobre os recentes protestos no Marrocos e como passaram de exigências por reformas sociais para confrontos violentos que temos visto isto nos últimos tempos? Bom, primeiro vou fazer aqui uma configuração política a nível do Marrocos. Não só porque a situação do Marrocos é generalista a nível do continente. Se olharmos para aquelas que são as dificuldades que o continente vai vivendo sobre a questão da pobreza extrema, inflação generalizada a nível dos Estados e as estruturas políticas pouco têm a decidir sobre o mudar do rumo da população, tanto desses países, especialmente no Marrocos. Como se sabe, a estrutura política marroquina, portanto, o detentor do poder é a monarquia constitucional, falo precisamente do rei Mohamed VI, e, portanto, na sua veste, tanto do poder executivo, nomeia um primeiro-ministro que forma governo. Toda, portanto, a estratégia de formar governo vem também consubstanciado com várias dificuldades. E, como sabe hoje, Mariam, falando precisamente dessa estrutura política, se olharmos a nível do mundo, hoje há uma tendência de se mudar o rumo, portanto, dessa estrutura, que é a substituição da monarquia constitucional para a democracia, a eleição de um chefe de Estado, e quando, portanto, não está conseguir sanar as grandes dificuldades da população, claramente é substituído. É isso que vai acontecendo em vários estados, com o regime de monarquia constitucional para, portanto, uma democracia plena. Portanto, e Marrocos também tem algumas dificuldades que podemos aqui evidenciar. Hoje o Marrocos, se olharmos, portanto, a nível socioeconômico, atravessa grandes obstáculos. Falamos precisamente da inflação muito grande a nível desse Estado. Falo precisamente também sobre a falta de oportunidade, principalmente de empregabilidade a nível do Marrocos, também que é um dos elementos que essa geração Z muito luta a nível do Marrocos. Como sabe que os Estados africanos ainda têm essa problemática de poder abrir o diálogo a nível da juventude, porque há um grande receio de poder ouvir a juventude no intuito de poder haver excelência. E essa excelência, que no olhar desses líderes, pode haver uma ruptura a nível da estrutura política. Portanto, haverá, tanto, e como sabe, é mundial essa informação, haverá a organização de um mundial de futebol a nível de Marrocos e vai abranger também outros estados. E como essas organizações requer custos, estamos a falar de infraestruturas gigantescas. E Marrocos claramente vai estar construindo estados de futebol que, de certa forma, também tem um custo enorme no orçamento geral do Estado. E estamos a falar, a nível de dados, 4 mil milhões de euros. E há um contraste. E esse contraste tem a ver com os déficits de infraestruturas hospitalares a nível do Marrocos, que é um dos elementos preponderantes que fez com que haja essas manifestações. A violação gritante dos direitos humanos e civis a nível dos hospitais, sobre determinadas cidadãs
que foram Sim. molestadas a nível do hospital Sim. e que isso foi ramificando até a sociedade civil marroquina. Sim. Sim, doutora. E o governo tem tentado também reprimir os protestos ao mesmo tempo que promete respeitar este direito à manifestação pacífica. Considera que a resposta do governo tem sido eficaz na gestão da situação ou quais são os riscos de uma repressão contínua? Pois, eu deveria chegar até este ponto. Na verdade, Mariamo, tem havido essa repressão a nível desses jovens que vão reivindicar direitos civis, né? Mas que a repressão tem, portanto, criado aí também grandes dificuldades nos direitos civis, direito à manifestação. Estamos a falar de tanto violentos, violentas repressões a nível da própria Polícia Nacional, vamos falar de feridos, mortes, jovens que estão prendidos, levados para a cadeia. Portanto, todos esses elementos também vai inflamando os jovens que estão ávidos de alguma mudança a nível do Marrocos. E estamos a falar de uma geração Z. Portanto, o que é uma geração Z? Essa geração da nova tecnologia de informação e que tudo é vinculado a nível dos telemóveis tem uma grande influência de poder mostrar a sua insatisfação sobre qualquer atuação política que haja a nível da sociedade. Qualquer situação que não esteja a correr de acordo com aquilo que é a visão dos jovens, claramente que esses jovens vão encontrar um espaço fértil que é para poder se manifestar. E esse espaço fértil é as novas tecnologias. Hoje, as novas tecnologias é um poder já instaurado que ninguém consegue parar. E as manifestações são feitas por intermédio da comunicação desses veículos. Por isso é que estamos a falar do impacto da geração Z. O que é a geração Z? É uma geração, a nível daquilo que é o seu surgimento, claramente surgiu nos Estados Unidos por intermédio de um concurso escolar, que antecede a geração milênio, portanto é a última geração que tem esse poder de influenciar outras nações sobre a discussão e reivindicar os direitos civis. Portanto, vão vendo a violação sistemática do seu direito a nível de várias estruturas política e econômica e vão encontrar um caminho tanto fértil que é para poder reivindicar. E esse caminho fértil, estamos a falar das novas tecnologias de comunicação de informação, principalmente as redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook, são mecanismos veiculados a nível da própria tecnologia de informação e comunicação, que é para galvanizar também onda de manifestação e mudar a cultura política de um determinado Estado. E isso, de certa forma, não está a ver controle a nível dessas estruturas de Estado. E por isso é que essa onda de manifestação da geração Z vai se ramificando em várias nações. Estamos a falar de Madagascar, e vimos ontem as informações de Madagascar, em que, portanto, o presidente tanto teve que mudar a cultura de todo o governo sobre o efeito de várias reivindicações a nível daquele país. Estamos a falar do Nepal e outros países. Portanto, é um simbolismo que vai aparecer a nível, portanto, dessa geração. São gerações que vêm surgindo dos anos 90 e os anos 2000, que tanto vê que não tem nenhum impasse em reivindicar os seus direitos a nível dos seus estados. Sim, doutor. E por último, olhando para o futuro, acredita que os protestos poderão resultar em mudanças políticas significativas no Marrocos? Ou que medidas recomendaria o governo para tratar das causas profundas da agitação e evitar uma maior escalada? Mariam, o primeiro é que há determinados processos evolutivos da sociedade que a sua mudança carece de uma sensibilidade. Tá? O que eu estou a querer dizer é claro que nenhum ser satisfeito com tudo a nível ao seu redor sai à rua para manifestar. Claro, se sai à rua para manifestar é porque está em falta de algum bem. E essa falta que vai levar com que ele se manifeste. A manifestação é a insatisfação do elemento que não está a ser concretizado. Daí que o que aconselho e que eu sugiro aos governos é
acompanhar a dinâmica dos tempos. O que é acompanhar a dinâmica dos tempos? Hoje, já não é muito cultural. Portanto, reprimir manifestações desta maneira, prendendo jovens, portanto, mortes, feridos a nível de várias avenidas. Deve-se haver uma escutação a nível dos jovens. Os políticos devem dialogar com a sociedade civil, de modo que esses jovens consigam trazer algumas demandas que é para solucionar determinados problemas a nível de vários estados. Estamos a falar de Marrocos, que é uma monarquia parlamentar. O rei deve legitimar o direito ao primeiro-ministro, ao governo, que é para poder determinar onde está o problema, como solucionar e quais são as vantagens dessas reivindicações. Porque, fim ao cabo, vê lá o que está acontecendo. Portanto, imagina, Marrocos, um país que está em via de desenvolvimento, que vai acolher o Mundial de Futebol, com grandes infraestruturas, que a nível do seu orçamento vai custar muito caro para Marrocos. Mas há um contrassenso. Por quê? Por um lado, constrói grandes infraestruturas, mas por outro lado também há um déficit a nível dos hospitalares. E é isso que a população vai reivindicar. Como é possível termos esse déficit a nível desses serviços básicos de saúde? Mas estamos aqui a grandes infraestruturas. Claramente que não há prioridade àquilo que é a atenção especial a nível do cidadão. Daí essas reivindicações. Portanto, a atenção especial deve ser feita na medida que se compreenda as motivações dessas manifestações. E é claro que essas manifestações podem aumentar. Tivemos aí a Primavera Árabe em muitos países, não só de África, da Ásia e no Médio Oriente. Sim. O que é que teve na causa? Claramente, a insatisfação generalizada de um determinado povo que sofria já há algum tempo. Muitíssimo obrigada, Dr. Isaac, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, Mariana. Obrigada. E estas foram as palavras do Dr. Isaac Vulola, especialista em relações internacionais, falando aqui ao Canal África a partir da cidade de Luanda, Angola. Caleidoscópio com Maramo Samo. O pulsar da África, aqui e agora. Só no Channel África.